Então, agora a gente vai falar sobre seleção natural e adaptação. Então, algumas definições importantes, né? A seleção natural, né, como o próprio nome sugere, consiste de um processo sem qualquer tipo de interferência humana, onde o meio ambiente é responsável por selecionar as espécies mais aptas a sobreviver em uma determinada condição ambiental e deixar seus descendentes. Então, ela é o contrário do que a gente chama de seleção artificial, que é o que é usado, por exemplo, no melhoramento genético animal e vegetal, etc., né? Ela é a única explicação para a adaptação, mas não pela evolução como um todo, como a gente já viu. Então, a seleção natural ela pressupõe um ou mais caracteres adaptativos e ela pode ocorrer em conjunto com a deriva genética. O processo de adaptação, o que ele envolve? Ele envolve características que são acumuladas ao longo de gerações, em consequência de um valor adaptativo. Essas características, né, elas são, em geral, características que conferem algum tipo de vantagem, né? Então, tem aqui um exemplo, né, da mão humana e a mão do chimpanzé. Tem a nossa mão, né, a diferença entre o polegar e os outros dedos, ela é menor, então permite uma série de movimentos, de ações, né, com as pinças, que a gente chama, que nos conferem vantagem evolutiva. Seleção e adaptação são interdependentes. Uma coisa importante quando a gente pensa na seleção natural é a taxa de sobrevivência. Então, isso envolve fatores, né, como número de indivíduos da prole, taxa de fecundidade, taxa de sobrevivência. Então, aqui tem um exemplo, né, dessas borboletas, Hippotiris ninonia. Essa borboleta, ela considerando as diversas etapas, então aqui está mostrando o ovo, a larva, no instar L1 até L5, pupa e adulto, né? Então, vejam que ela ovoposita um número grande de indivíduos, né? Que eles nascem naturalmente viáveis e vivos, né? No caso, aí não tem nenhum problema no desenvolvimento. Aí um grande número de indivíduos morre ainda nesse estágio, por exemplo, eles podem ser predados, né? Então, a taxa de mortalidade aqui foi de mais de 70%, né? Num prazo de apenas 5 dias, né? Então, aqui vai mostrando, né, a cada classe quantos dias ela envolve, né? O número de indivíduos mortos e a taxa de mortalidade, né? Então, nós chegamos aqui nesse estágio 5 da larva com 18 indivíduos, só que 90% deles morrem, né? E aí nós chegamos aqui ao final com um adulto. Então, essa é uma taxa de sobrevivência relativamente baixa e isso pode, né, afetar drasticamente essa espécie. Por isso que é necessário essa condição chamada de excesso de fecundidade, né? Isso é meio que uma coisa que acontece não só nessa espécie, mas em muitas espécies, né, de diferentes ecossistemas. Além disso, né, mesmo os indivíduos que chegam a sobreviver, chegam até a vida adulta, nem todos eles chegam à idade reprodutiva. Então, nós temos também essa questão, né? Que esses indivíduos eles podem ser predados, então há uma espécie de uma luta pela sobrevivência. Então, outra coisa que faz, além do fato deles poderem ser predados, é a limitação de recursos, como, por exemplo, alimento, né? Então, existe você pode, inclusive, calcular, né, essa questão dependendo da espécie que você está estudando. Por isso é importante
você conhecer bem, né, a biologia, o ecossistema, etc., quando você trabalha com esse tipo de estudo, né? Então, mas no geral, os organismos produzem uma prole maior do que pode sobreviver, e isso ocorre para compensar a competição ou a predação. Algumas estratégias, né, são usadas do ponto de vista da adaptação, uma delas é a camuflagem, né? Então, tem aqui um exemplo de camundongo, folha, né? Aqui um outro exemplo, onde nós temos também dois tipos de gafanhotos, com padrões diferentes, né? Esses padrões, né, de camuflagem. Em geral, o objetivo é enganar ou dificultar o trabalho do predador no momento, né, em que eles estão no ambiente onde eles ocorrem, né, de modo a garantir o sucesso reprodutivo. Aqui uma outra situação, então nós temos aqui essa planta, esse cacto, onde ele tem flores vistosas, que visa atrair os polinizadores, né, e garantir um maior sucesso reprodutivo, né? E aqui o lêmure, né, que tem essa cauda muito longa, que ela confere ao lêmure um equilíbrio muito bom, né, para ele transitar e saltar, né, entre árvores, galhos, etc., né? Então, esses caracteres adaptativos, né, eles podem envolver tanto morfologia como fisiologia, né? Por exemplo, a resistência a uma determinada doença que pode matar as populações, tem espécies que se considera, por exemplo, que vírus podem ter interferido, né, na extinção da espécie, né, de animais, principalmente. Mas vírus ocorrem em todos os organismos, né, bactérias, plantas, animais, etc. Então, a resistência a uma doença também é uma vantagem adaptativa, embora você não veja isso no fenótipo do indivíduo. Então, a adaptação, né, é uma variante fenotípica que resulta no valor adaptativo mais alto entre um conjunto específico de variantes em um dado ambiente. É um caráter derivado que evoluiu, ou seja, derivou, em resposta a um agente seletivo específico, né? Ou seja, a seleção natural. Então, esses estados de caráter ancestral e derivado, a gente vai ver novamente quando a gente for falar de filogenia, né? Mas eles ajudam na reconstrução da história filogenética. Então, para todos os efeitos, a adaptação é uma característica que, se for predominante para uma função, ela vai ser mantida por seleção natural para aquela função, naquela condição ambiental. Mas nós temos, às vezes, um caráter que ele evolui como se fosse por etapas. Então, antes de um caráter ele ser adaptativo, ele pode ser pré-adaptativo. Então, a gente chama isso de pré-adaptação, né? Por exemplo, aqui tem esse link, que é bem interessante, essa matéria, que é onde foi publicado, né, um estudo que é comentado nesse artigo de divulgação, que mostra que os primeiros dinossauros, que foi onde surgiram, se considera que surgiram as penas, né, eles não usavam as asas para voar, mas sim para planar, né? Então, nesse primeiro momento, a utilidade das asas tinha uma função um pouco diferente da utilidade que ela tem hoje, por exemplo, nos pássaros, né? Então, por exemplo, em humanos, né, qual seria a utilidade dos cabelos, né? A gente sabe que os cabelos têm uma função que ela é de proteção, né, da cabeça, do crânio, mas também os cabelos adquiriram uma função, digamos, de atração sexual, né, entre parceiros, né? Então, essas questões, elas podem ter inicialmente uma função e depois elas podem adquirir outras funções.
Então, aqui mostrando, no caso das asas, inicialmente elas foram usadas para planagem, né, que foi uma pré-adaptação, e depois para voo. Já as penas se iniciou, né, as penas elas estavam associadas com a planagem, mas depois algumas espécies elas tinham penas, em vez de ser aquelas penas mais fibrosas, tinham penas plumosas. E aí essas penas plumosas também estão associadas à termorregulação, né? E isso também está associado ao voo. Mas pode ter havido, né, ou se considera que houve uma adaptação aonde essas penas elas propiciaram um maior sucesso na natação, no caso dos pinguins, por exemplo. Então, a pré-adaptação normalmente tem uma função diferente da função atual. Então, altera a função e o valor adaptativo daquela estrutura. Aqui um outro exemplo, né, envolvendo penas, né, no caso aí, que no caso do pavão, elas não servem só para termorregulação e voo, mas servem para seleção sexual, né, para atração da fêmea, embora essas aves, né, esse rabo grande que elas têm com essas penas tão lindas, isso seja uma desvantagem para o voo. Há outros exemplos, né? O mimetismo é um outro exemplo de adaptação, onde um indivíduo ele pode imitar o outro para ter vantagens, digamos assim, com relação à capacidade, no caso da cobra coral, por exemplo, a verdadeira, né? Os inimigos, digamos assim, têm um certo respeito, eles conhecem por causa dessas cores de advertência. E aqui a falsa coral, né, que ela difere dessa porque os anéis amarelos eles são flanqueados por esses anéis pretos aqui, todos eles aqui não, ó, você vê o vermelho, amarelo, preto, né? E é um caso de mimetismo. Em sapos também, alguns sapos venenosos, eles têm essa coloração de advertência, então, nesse caso aqui, é o contrário da camuflagem, ele quer chamar atenção que se você me comer, você pode morrer envenenado, né? Mas tem outros sapos que, digamos assim, espertinhos, que a evolução levou eles até esse ponto, onde esses sapos eles têm essas cores vistosas que dão a entender que eles são venenosos, mas, na verdade, eles estão se valendo também do mimetismo. E a camuflagem, né? Então, nós temos aqui um gafanhoto, né? E aqui nós temos um lagarto. Então, essas cores, né, que mimetizam o ambiente permitem que eles talvez sejam menos predados. Mas existem caracteres também que não são adaptativos. Por exemplo, a cor do nosso sangue, né? É uma consequência química ou física, né? Isso pode não ter valor nem benéfico, nem desvantajoso, né? Então, a hemoglobina, por que ela é vermelha? É o resultado da presença de ferro, né, no sangue. Então, isso não apresenta, se o nosso sangue fosse, sei lá, amarelo ou verde, isso não ia ter uma vantagem evolutiva por causa disso. Uma outra coisa é um caráter, né, que pode ser derivado, pode ter sido gerado por deriva genética. Então, no caso das pulgas, né, tem a ausência de asas, né? Então, as pulgas, elas não têm asas, mas elas desenvolveram uma capacidade de saltar, né, muito eficiente, né? Inclusive entre indivíduos diferentes, né? Mas já foi mostrado por análise filogenética que as pulgas têm um ancestral que tinha asas e era capaz de voar. Então, se acredita que as pulgas perderam as asas por deriva genética. Um outro caso é a evolução de um caráter em conjunto com outro. Por exemplo, no caso dos cervídeos, né, onde o efeito hormonal age sobre o tamanho dos chifres e o tamanho do corpo. Então, como os chifres aumentam e esses indivíduos eles têm mais sucesso na seleção, na busca de parceiras
quando eles têm chifres grandes, o corpo ele não pode ficar num tamanho pequeno, então isso meio que coevoluiu, mas não significa que é adaptativo. E o outro caso é o do gradualismo, né? Então, é a evolução por etapas, em pequenos passos mutacionais, né? Não por mutações dirigidas, né? Então, como é que explica, no caso, órgãos complexos como o olho, né? Então, nós temos, dependendo da espécie, estruturas que elas não têm o globo ocular, elas só ocorrem na superfície da pele, né? Que elas captam a luz. Então, aqui está mostrando, no caso dos invertebrados, né? Por exemplo, aqui nós temos essa estrutura que ela é totalmente na superfície, né? Essa aqui tem uma cavidade meio rasa, aqui já uma cavidade funda e aqui já a presença do globo ocular, né? No caso do polvo. Esse link aqui é bem interessante porque ele mostra como é que essas estruturas captam a luz quando você muda o ângulo, né? Por exemplo, aqui, se a luz vier daqui, como é que fica, né? Essas estruturas aqui, elas migram para cá. Isso é bem interessante. Aconselho que vocês olhem. Então, órgãos complexos, né? Eles, em geral, são codificados por mais de um locus, né? Em diferentes genes, e as mutações adaptativas, elas fazem com que algumas dessas estruturas, né, elas simultaneamente coevoluam em linhagens genéticas diferentes, né? Então, aqui está mostrando nessas etapas de diferentes tipos de óleos e quantos passos mutacionais eles envolveram ao longo, né, de mais ou menos 500 mil de anos, né, 500 mil anos. Esses modelos, né, de acúmulo de adaptações, né, eles ocorrem em conjunto com a seleção natural, e nós temos dois modelos principais que foram propostos, que é o modelo fischeriano e o modelo goldschmidiano, né? Fischer, ele propunha que a evolução ocorre sempre em pequenos efeitos fenotípicos. Então, no caso de Fischer, ele considera que pequenas mudanças vão levando ao aparecimento de algumas alterações comparativamente à situação anterior. E então, essa curva que está aqui, ela iria se deslocando, né, na outra direção. Já Goldschmidt, ele propõe, né, que a evolução ela pode ocorrer de maneira abrupta. Então, que você pode ter o que a gente chama de macromutação, e aí você tem uma espécie ancestral principal, né, que ela tem aquelas características, e a macromutação ela faz que, ao longo do tempo, apareça, né, uma característica totalmente diferente. Então, Fischer, então, mais ou menos o mote dele era: para qualquer máquina bem adaptada, para que ela seja melhorada, é melhor por sintonia fina do que por solavancos, né? Então, aqui tem uma descrição que eu sugiro depois vocês leiam. Passou. Enquanto Goldschmidt, não, ele considerava que vários picos, né, podem ter valores adaptativos máximos, né? Então, ele considerava a ocorrência de mudanças abruptas, né, aos solavancos. Hoje se sabe que tanto o proposto por Fischer como por Goldschmidt podem ocorrer, né? Isso vai depender, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar de evolução genômica, e aí vocês vão entender melhor o que a gente quer dizer. Mas naquele tempo, né, no começo, né, na primeira metade do século XX, ainda não se tinha, né, os parâmetros, as informações que nós temos hoje. Então, como reconhecer adaptações, né? Então, complexidade geralmente é resultado de acúmulo de adaptações, né?
por exemplo, órgãos complexos, né, como o cérebro, né, ou a evolução do sistema nervoso, né, que a gente está mostrando aqui no caso dos vertebrados. Além disso, em geral, tem uma relação da função com o ambiente em que ele ocorre, né? Por exemplo, plantas com folhas suculentas em ambientes secos, né? Raramente você vai ver uma planta suculenta dessa ocorrendo num ambiente com alta disponibilidade de água, né? Tanto que essas plantas, eu sempre comento, né? Eu tenho em casa cactos e esses agaves, essas agaváceas aqui, e o que a gente observa, se você regar muito, essa planta morre. Por quê? Porque ela não é adaptada à abundância de água. Aqui um outro exemplo da mimosa púdica, que ela se chama não me toques, né? E essas plantas, elas, como defesa contra a predação e também o calor, elas fecham as folhas. Então, se você olhar esse link aí que eu coloquei, mostra que se você toca nessa folha, ela vai e se fecha, né? Da ponta para a base, em geral, ocorre esse fechamento. Então, mas como é que fica, né, a variação genética da população, né? Essa variação está sendo mostrada aqui no exemplo de gafanhoto. Então, o que acontece no caso aqui? Estou mostrando aqui um gafanhoto, que ele tem essa variação de cor entre verde e marrom, né? Então, o homozigoto dominante, azão, né? Ele é verde. O heterozigoto também é verde. E o homozigoto recessivo é marrom, né? E aqui eu estou dando as frequências genotípicas da população. Então, qual será que é o fenótipo mais adaptativo? Primeiro, para mim inferir sobre isso, eu tenho que saber qual é o sucesso reprodutivo. Então, para cada geração, quantos indivíduos chegam até a fase, né, de adulto reprodutivo, ou seja, o indivíduo fértil que vai se reproduzir. Então, nós temos aqui, nesses dois primeiros casos, 50 indivíduos por geração, e aqui 30 indivíduos por geração, numa dada situação ambiental, tá? Isso pode mudar de um ambiente para outro. Então, a gente vai, para isso, a gente vai avaliar o quê? O que a gente chama de valor adaptativo, né? Que em inglês é chamado de fitness. Então, é a contribuição de um genótipo para a população na geração seguinte. Então, nós consideramos a herança, né, a passagem de uma geração para outra, as frequências, né, de cada genótipo na população, naquele momento em que você está avaliando, e o sucesso reprodutivo, né, que é aquilo que eu falei, né, quantos indivíduos por geração chegam à fase reprodutiva. Então, você calcula, em geral, um em relação ao outro, né? O valor adaptativo com relação à frequência do genótipo e o sucesso reprodutivo, né? Então, o R de A, eu estou chamando aqui o homozigoto dominante A, Azinho, né? O R de A, o heterozigoto de B e o homozigoto recessivo de C. Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico 0,35, a frequência, né, pelo número de indivíduos que sobrevivem até a fase adulta. Então, eu faço isso para os 3 grupos, né? Então, eu vou ter aqui que o maior número de indivíduos que sobrevive por causa dessa frequência, porque aqui, olhem, é igual entre os dois, né? O heterozigoto, né? Enquanto o homozigoto dominante é um pouco menor e o recessivo bem menor, né? Então, esse é o primeiro cálculo que eu faço, e como eu falei, isso é calculado para cada geração. Porém, eu tenho que verificar quantas vezes RB, por exemplo, é maior que RA ou que RC.
Então, para isso, o que é que eu faço? Eu tenho que relativizar esse valor. Isso se chama valor adaptativo relativo e é determinado pela letra W, né? Então, o maior valor adaptativo absoluto vai ser igual a 1. Quem é 20, né? É o maior R, né? O maior valor adaptativo. Então, eu vou igualar ele com 1. E os demais a gente relativiza fazendo uma regra de 3 simples. Então, no caso de RA, né, eu vou calcular se 20 está para 1, 17,5 está para quanto? Né? Então, eu calculo e eu vejo que WA é igual 0,875. A mesma coisa com WC, né? Se 20 está para 1, no caso aqui desse, é 7,5, qual é o valor, né? Então, eu faço a regra de 3, eu vou ter 0,375. Então, eu calculei agora esse valor, né? Em termos de frequência, né? Relativizado para 1. Né? Então, aqui é o valor adaptativo absoluto, aqui é o valor adaptativo relativo. Mas eu posso também calcular o que a gente chama de coeficiente de seleção. Esse coeficiente de seleção é a diferença entre os valores adaptativos relativos. Ou seja, para mim calcular esse valor de S, do coeficiente de seleção, basta eu pegar o valor de W e subtrair de 1. Né? Então, eu vou ter esse valor de S corresponde à intensidade da seleção sobre um genótipo nessa geração que eu estou estudando. Então, eu faço isso, ó, 0,875 aqui, né? Menos 1, né? 1 menos 1, e aqui 1 menos 0,375. Então, eu vou ter esses valores aqui. Isso aqui significa o quê? Né? Maior pressão seletiva sobre o genótipo, né? Genótipo, fenótipo C. Então, aqui, ó, eu estou vendo o coeficiente de seleção e esse valor mais alto aqui me indica que está havendo seleção, pressão seletiva sobre esse fenótipo. Quer dizer, esse fenótipo, nessa condição de ambiente que eu estou estudando, aparentemente ele é desvantajoso, né? E há pouca ou nenhuma pressão no genótipo B, que é esse aqui, ó. Então, eu não enxerguei, segundo esses meus cálculos, quer dizer, baseado nos dados que eu coletei, o heterozigoto seria o genótipo mais vantajoso. Nas populações, né, a gente, se considerar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, levando em consideração o valor de S, né, a gente vê que elas não estão, né, essa população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então, o que se espera sob condições de seleção? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso calcular, né, essa questão, né? Eu tenho P igual a 0,55 e Q igual a 0,45, né? A frequência alélica, né? Que eu observo aqui no caso dessa população. Então, P ao quadrado vai dar 0,3035 e Q ao quadrado 0,2025. E 2PQ, né? 2 vezes 0,55 vezes 0,45 vai dar 0,4950. Então, o que se espera, né? Com relação, nesse caso aqui, o que é que eu fiz, né? Eu peguei e subtraí, né, S de 1 para cada um deles e multipliquei pela frequência, tá? Mesma coisa 2PQ e mesma coisa Q ao quadrado. Então, esses valores, eu vou calcular ele aqui para vocês. Então, o que é que eu tenho, né? P ao quadrado, né? Que é igual a 0,3035, né? Vezes 1 menos S, que é igual a W. Ó. Então, eu tenho 0,875, que é o valor adaptativo. Então, eu vou ter esse valor, né? Aqui para P ao quadrado,
para 2PQ, a mesma coisa, né? Eu peguei essa frequência, 04950, multipliquei por 1, né? Que é esse valor aqui, dá 0,495. Aqui, 0,2025 vezes 0,375 vai dar 0,0759. Esses valores, a soma deles, né, dá 0,8401. E essa soma é menor do que 1. É a mesma situação, né, anterior, quando eu calculei R aqui. Eu tenho que igualar isso a 1 para ter o valor da frequência. Então, quando eu faço isso, né, o que é que eu faço? Né? Então, eu vou analisar esses valores aqui dividido pela soma, que é 0,8401. Então, o que é que eu tenho? Esse valor dividido por 0,8401, esse. Aí eu vou ter um valor cuja soma vai dar 1, tá? Ou vai ser muito próxima de 1, no caso desse aqui, porque tem uma diferença de arredondamento, que tem muitas casas, tá? Depois. Então, o que que eu observo, né? Que a frequência genotípica, então, essas seriam as novas frequências, considerando essa pressão de seleção que a gente calculou aqui, tá? Então, essa frequência genotípica ela é alterada após sofrer a seleção de uma geração, né? Então, vejam que o maior impacto ocorreu aqui na população do homozigoto recessivo, ó. A frequência dele era 0,25 e ela baixou para 0,0904, né? A frequência do heterozigoto era 0,40 e ela aumentou 0,5892. E a frequência do homozigoto dominante alterou menos, mas baixou um pouquinho, bem pouquinho. Então, isso mostra que quando há seleção, eu não vou pedir para vocês fazerem esses cálculos na prova, tá, gente? Não se preocupem, mas é só uma forma de mostrar para vocês que, sob condições de seleção, essas frequências elas podem ser alteradas ao longo das gerações, né? Então, o que é que aconteceu, né? No modelo Hardy-Weinberg, né? Ou seja, os valores de P e de Q e P ao quadrado 2PQ, que é ao quadrado, e aqui depois, né, sob seleção, isso numa única geração, tá? Então, aqui está mostrando esse quadro que é do livro do Ridley, sobre evolução, e ele tem um capítulo que ele trata disso e ele mostra, né, que é uma simulação dessas mudanças da frequência alélica para a seleção contra um gene recessivo Azinho, usando 2 coeficientes de seleção. Aqui é 0,05 e aqui é 0,01, tá? No caso do 0,05, indivíduos que azinho possuem uma chance relativa de sobrevivência de 95% contra 100% para azão e azão-azinho, né? O homozigoto dominante e o recessivo. E aqui a mesma coisa, só que a chance é de 99% contra 100, né? Então, vejam aqui ao longo das gerações, né? Aqui geração 0, aqui a geração 1000, né? Vejam que aqui a diferença é pequena entre esse e esse, só 4%, né? Mas vejam ao longo de 1000 gerações, né? A frequência do alelo azinho nesse e a frequência do alelo azinho nessa outra população. Então, essas frequências, né, elas são alteradas, né, e o tempo tem uma ação bem importante, né? Então, em geral, essas mudanças elas vão ocorrendo gradativamente e cumulativamente ao longo das gerações, né? Em uma população grande, a seleção, em geral, não consegue eliminar o último alelo. Então, mesmo havendo, como aqui, ó, uma frequência alélica baixa, né, de azinho, o alelo azinho, como inclusive ele é recessivo, quer dizer, ele vai estar encoberto, né, nos heterozigotos.
Então, ele permanece na população. Digamos que ocorra uma mudança, né, na situação da população, por exemplo, esse gafanhoto, digamos que a floresta ela seque e ela fique muito mais marrom do que verde. Então, é possível que o marrom vai ter uma chance de sobreviver maior do que o verde nessa nova condição da floresta, né, considerando os predadores. Então, o fato desse alelo estar lá em uma baixa proporção pode significar uma chance de que numa outra condição o jogo vire, digamos assim, mude a situação, né? Então, em populações pequenas, um alelo pode desaparecer ou ser fixado ao acaso, né? Independentemente de ser neutro, vantajoso ou desvantajoso. Ou seja, quanto menor a população, maior é a variância das frequências alélicas entre gerações, né? Então, isso aumenta a probabilidade de eliminação ou fixação de um alelo. Aqui um exemplo bem conhecido, que é o exemplo da borboleta sarapintada, né? Então, no caso, se o ambiente muda, a espécie tem que se adaptar ou ela vai ser extinta, né? Então, não necessariamente, né, organismos podem ter uma capacidade de nichos. Então, às vezes, você tem populações diferentes da mesma espécie, onde essas frequências alélicas são diferentes, né? Então, no caso dessa borboleta, essa cor dela está associada com camuflagem, né? Então, aqui tem a questão, né? Como é que isso é regulado. Então, nós temos ele é um gene, esse gene C, ele apresenta codominância. Então, o C maiúsculo, homozigoto dominante, ele tem essa cor escura, chamada forma melânica, né? O Czinho tem a forma intermediária, que é essa aqui, né? E o Czinho é a borboleta sarapintada, que é essa, né? A forma sarapintada. O valor adaptativo dessas características, desses fenótipos, ele varia e altera a frequência. Então, o que aconteceu? A Revolução Industrial no Reino Unido, ela fez com que aparecessem árvores cujos troncos, por causa das minas de carvão, da fumaça, foram ficando cada vez mais escuros. Então, nessa época, a borboleta, o homozigoto dominante, né, a forma sarapintada, a forma melânica, aliás, ela foi prevalente nessas regiões, aonde a região, a borboleta homozigoto recessivo, a forma sarapintada, ela tinha menos vantagem. Em compensação, em outras regiões, né? No caso aqui, a melânica, ela nesses gráficos aqui, ela está representada com esses gráficos a parte branca e a sarapintada a parte verde, tá? Então, onde tem, por exemplo, aqui, ó, meio a meio, significa que os dois alelos estão distribuídos da mesma forma. Onde tem branco, tem prevalência desses alelos dominantes, né? E aonde é todo verde, tem prevalência do alelo recessivo. Então, essa questão mostrou, né, que determinadas variantes alélicas, numa condição desvantajosa, podem ser vantajosas em outras condições. A questão da seleção, né, do heterozigoto, ela é chamada de adaptação imperfeita. Então, um exemplo é a anemia falciforme, que tem uma frequência... Anemia falciforme, como vocês já viram, eu tenho certeza, né? É uma doença genética, né, onde as pessoas portadoras heterozigotas, elas têm parte de suas hemácias, né, em formas de foice, como está aqui na figura, né, ou seja, falciforme, e parte das hemácias normais, né. O homozigoto recessivo, né, ele em geral tem dificuldades muito severas. Então, a maioria dos indivíduos são heterozigotos
E aí, esses heterozigotos, na maioria das vezes, isso é considerado uma desvantagem evolutiva. Porém, nessas regiões aqui, mais escuras, em verde mais escuro ou cinza mais escuro, na África e aqui no Mediterrâneo também, aparentemente se observou que havia uma prevalência, né, do fenótipo heterozigoto para anemia falciforme. E aí, só mais tarde foi possível detectar que esse fenótipo da anemia, o genótipo da anemia falciforme na forma heterozigota, conferia uma vantagem fisiológica. Por quê? Porque o parasita da malária, o Plasmodium falciparum, tem maior dificuldade de infectar os indivíduos que são portadores, né, desse gene S, né? Embora o fenótipo deles, né, ele seja normal, mas eles são heterozigotos. Isso faz com que esse alelo permaneça na população, né? Então, aqui só mostrando, né, os fatores que influenciam a seleção natural. Então, um deles é a reprodução, o outro é a hereditariedade. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também quando a gente for falar na especiação de barreiras pré- e pós-zigóticas, tá? Variação nos caracteres, né? Então, diferenças entre os indivíduos que podem ser selecionadas, ou seja, adaptações, e a aptidão que cada caráter confere ao seu portador. Então, número de indivíduos, número de descendentes diretos, né? Ou seja, aquela taxa de fecundidade. A seleção natural, né, ela depende, então, da relação fenótipo-genótipo, do valor adaptativo do fenótipo, né? Então, o fenótipo é quem é selecionado, né? Indiretamente, o genótipo também, mas o genótipo, ele não tem um papel, ele é uma consequência, né? Então, esse valor adaptativo vai influenciar o genótipo, né? Então, isso é o que vai definir, né, se a seleção vai induzir uma mudança. Então, ela depende se haverá uma mudança por seleção. Então, o que é seleção natural, né? Então, só definindo, né, a forma com que o ambiente seleciona naturalmente características favoráveis, que são hereditárias, quer dizer, elas, se não forem hereditárias, como a gente já falou, elas não têm valor seletivo, né? E elas se tornam mais comuns em gerações sucessivas na população. Por sua vez, as características desvantajosas ou desfavoráveis se tornam menos comuns, né? Então, a seleção age no fenótipo de forma que os indivíduos com fenótipos favoráveis têm mais chance de sobreviver e se reproduzir naquela situação ambiental específica. A seleção, ela tem várias classificações. Eu vou falar aqui de algumas, digamos, de uma das formas mais usadas de classificar a seleção. Ela envolve aqui 3 tipos: a direcional, a estabilizadora e a disruptiva, ou diversificadora. A direcional é a seleção sob um alelo desvantajoso, né? Então, a seleção ela vai na direção do alelo vantajoso, eliminando ao longo do tempo ou diminuindo a frequência de alelos desvantajosos. A estabilizadora ela favorece as médias e a disruptiva favorece os extremos contra os intermediários. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui está mostrando, no caso aqui, um caráter que é um caráter que é considerado quantitativo, né? Por isso que ele tem essa forma aqui de sino, o gráfico, que é o tamanho do corpo. Então, tem aqui, nessa região aqui, os tamanhos menores, os tamanhos maiores, e aqui na região mediana, os tamanhos que não são nem grandes nem pequenos, que estão na média, né? Então, vamos supor que a seleção aqui seja estabilizadora.
então ela vai reduzir, é mais vantajoso os indivíduos de tamanho médio, por isso eles são favorecidos, e os extremos não são vantajosos, então eles são desfavorecidos. Ao longo do tempo, o que vai acontecer aqui? O pico vai se tornar mais estreito, né, dessa curva em forma de sino, e vai haver, né, uma estabilização, essa variação aqui vai diminuir, né? O outro é a seleção direcional. Então, ela modifica o valor médio da característica. Nesse caso aqui, o valor que é mais vantajoso é o tamanho maior. Indivíduos maiores são favorecidos. Então, o que é que vai acontecer? A mediana, que era aqui, ó, né? Ela vai ser deslocada. Então, nós vamos ter aqui um deslocamento para uma direção, no caso, devido ao tamanho do corpo. E a seleção disruptiva, ela favorece os extremos, como eu falei. Então, digamos que tanto os indivíduos maiores quanto os menores são os favorecidos. Então, essa região aqui, os indivíduos que estão aqui na média, eles são desfavoráveis. Então, ocorre a formação de dois picos diferentes, né? E essa região aqui dos indivíduos que tem tamanho mediano, ela passa a diminuir ao longo das gerações. Aqui a mesma lógica, só que nesse caso aqui considerando a cor da pelagem desses roedores. Então tem aqui a população original, né, que tinha toda essa gradação da cor de pelagens, né? Então aqui a seleção direcional, digamos, selecionando esse grupo aqui mais escuro em detrimento desse claro, né? A diversificadora, que no caso aqui seleciona os extremos, né, em detrimento dessa cor intermediária, e aqui o contrário, né, a cor intermediária é mais vantajosa, então essas outras variações elas vão diminuir a sua frequência ao longo do tempo. E para concluir, eu vou falar um pouco de seleção sexual, né? A seleção sexual, ela envolve, né, principalmente diferenças no sucesso de acasalamento. Aqui eu coloquei esse livro de Darwin, Charles Darwin escreveu, né, A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo. Então, com relação à seleção, esse de 1871, tá? Darwin já considerava, já observava, né, que em várias espécies havia competição entre os machos, né, e escolha do parceiro pelas fêmeas, né? E essa escolha ela podia envolver ou não competições físicas ou rituais, né? Então ele escreveu: estamos interessados naquele tipo de seleção que eu chamei de seleção sexual. Essa depende da vantagem que certos indivíduos têm em relação a outros do mesmo sexo e espécie, relacionada exclusivamente com a reprodução. Então, nós temos vários mecanismos que podem ser reconhecidos, a gente vai dar só uma passada rápida. Por exemplo, disputas entre indivíduos do mesmo sexo, né? Em geral, isso pode levar ao aparecimento de características adaptativas que conferem uma vantagem, né, aos indivíduos nesses confrontos. Por exemplo, aqui no caso dos cervos, o tamanho e a resistência dos chifres, né? Preferência do parceiro pelo sexo oposto, então, características mais atraentes, né? Consideradas estimulantes, né? Pode envolver a oferta de alimento, de território ou outros recursos, né? Por exemplo, no caso do pavão aqui, né? Essas penas, né? Que tem o rabo do pavão macho, né? Ele é preponderante para a escolha feminina, né? O pavão macho é muito mais arrumado e mais bonito do que as fêmeas, né? As fêmeas não têm esses rabos, né? No caso das lagartixas domésticas, né? O padrão da cauda, a cauda tem uma importância no ato da cópula
mas o padrão, o desenho da cauda também tem um fator de atração, né, do parceiro, das fêmeas. Outra coisa é a questão de coisas vistosas, como o do pavão. Então, em pássaros, por exemplo, se observou, né, que o alongamento da cauda, né, a princípio, ele envolvia uma vantagem da sobrevivência, mas que apareceu aqui um gene para preferência feminina, né, um gene ligado ao sexo, e aí, a partir desse ponto, as fêmeas começaram a preferir os machos com a cauda longa, então isso fez com que a seleção, digamos, beneficiasse machos com cauda longa, né? Então, ao longo do tempo, mais machos com cauda longa foram sendo beneficiados. No caso de pássaros, né, nós temos, além do comprimento da cauda, né? Aqui, por exemplo, mostrando, né, que nessa espécie aqui, essa que está com a estrelinha marca o sucesso, o mais alto sucesso reprodutivo desse grupo todo, tinha a ver com o tamanho da cauda, mas nesse outro grupo aqui, né, nessa outra espécie, não havia, né, uma associação. Então, a gente vê aqui que as caudas elas são todas muito parecidas, né? E a outra coisa, por exemplo, que pode ser, nesse caso, não é um caractere que você observa, né, morfológico, mas sim o canto, né? Não só o tipo, mas a complexidade do canto. Então, onde tem mais dessas notinhas musicais é porque o canto é mais complexo, e onde tem menos é porque o canto é menos complexo. E aqui a idade em que eles se encontram. Então, a gente vê, por exemplo, o pássaro aqui desse grupo mais jovem, ainda o canto dele não amadureceu, né? Só vai amadurecer com a idade, né? E aqui a gente observa, por exemplo, que esse que tem o canto mais complexo é o que tem o maior sucesso reprodutivo. Já nesse outro grupo, que equivale a esse daqui também, o canto parece que não influenciou, porque tinha aqui indivíduos com canto mais complexo que não tiveram tanto sucesso reprodutivo. Então, isso mostra que precisa ser analisado, né, nas populações, né? Esse pássaro aqui é bem interessante, porque isso aqui é um experimento, até coloquei aqui o link da publicação, onde o que eles fizeram? Eles colaram essa pena estandarte nos pássaros, né? E essa pena estandarte artificial aparentemente conferiu uma vantagem a esses indivíduos na competição sexual naquela população estudada. Aqui só mostrando, né, a rivalidade, né, dos machos, né, a capacidade de se manter reprodutivamente ativo é super importante. No caso das minhocas, por exemplo, um mecanismo de escape que elas têm, né, é soltar o rabo, né, mas embora isso confira uma sobrevivência a esse indivíduo aqui, ele vai ter uma grande desvantagem, por quê? Porque ele não vai reproduzir, provavelmente, porque as fêmeas vão dar preferência ao macho, né, que tem a cauda. E aqui um exemplo bem interessante, que inclusive, quando eu era jovem, eu sempre me perguntava por que os gatos fazem tanto escândalo, né, na hora que eles copulam, né, eles são muito barulhentos, né, e a maior parte dos gatos, eles têm no pênis essas espículas, né, que são como pequeninos ganchos, né, como espinhos que estão no pênis do macho, e no ato da cópula, né, a fêmea ela sente dores, né, isso fere a fêmea, né, e se acredita que esse é um mecanismo que evoluiu para prevenir que depois de uma cópula outros machos cruzassem com as fêmeas, né? Ainda bem que nós humanos não temos uma coisa parecida com essa, porque ia ser bem complicado, mas nem todas as raças, né, de gatos, né, nem todas as espécies de felinos têm essas espículas.
Então, eu queria finalizar essa segunda parte, né? Eu espero que tenha sido interessante para vocês.